É porque eu tive uma namorada. Hoje em dia lembro. Então, você falou pra mim que não tinha namoradinho. Não foi uma ficante. Como eu sempre gostei de desafio, eu falei, tá legal, né? Nunca dei aula, falar com gente, eu conheço um pouquinho. Remuneração, eu não gosto de falar de salário, né? Remuneração é fruto daquilo que você vale. O conhecimento que você tem ou a experiência que você tem. Você entra em sala de aula para cumprir à risca aquilo que está no seu planejamento, cara, a sua aula fica muito ruim. A nossa cabeça está preparada para nós só fixarmos aquilo que nós escrevemos. Exatamente. Mas, professor, isso é que nem criança, meu filho. Independente da idade, o processo de aprendizagem é o mesmo. O professor não ensina, tá? A pessoa explica. Professor, isso é muito difícil. Eu falei, meu filho, você tem um idiota aqui que dá aula disso, ele aprendeu, você tem a mesma capacidade. Nós não conseguimos, na graduação superior, atingir com a mesma intensidade do que nós fazemos na formação técnica. Fala aí, pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio do Praticando Tecnologia Podcast para mostrar para você que a tecnologia está presente em todos os lugares na prática da sua vida. É verdade. Eu sou o professor Alfredo. E eu sou a professora Vanessa Leonardo. E hoje estamos com quem, professora Vanessa Leonardo? Com o nosso queridíssimo Sérgio Branco. Eu só tô aqui por conta dele. Felicidade é minha, professor Alfredo, professora Vanessa. Uma satisfação, e não acredito nisso não, né? Na realidade, o Alfredo é que é o talento. No Rio, não. Porque toda vez... Você só achou o talento, né? Cabe a nós simplesmente encontrar. Agora, ele já existia, é natural. Toma esse elogio aí. Eu devo tudo que eu tenho hoje aos meus pais, é óbvio. Se eles não tivessem me colocado no CTA, que é onde o Sérgio é diretor, eu não estaria aqui hoje. Mas... Ó, o CTA passando ali, ó. Oi! Oi! Deus ajuda. Por que eu tô falando isso? Porque o Sérgio foi a pessoa que me colocou pra dar aula. Se ele não tivesse me colocado pra dar aula, eu não estaria aqui hoje. Imagina só que eu não estaria aqui hoje. Nossa, a gente nunca teria se conhecido. Eu devo tudo a ele e o Guanabara. Você fala isso agora com felicidade. Naquela época você ficou com muita Calma, raiva, a gente vai descobrir daqui a pouco. Fala, como é que não, foi vai descobrir. Vai descobrir daqui a pouco. Daqui a pouquinho. O podcast promete, hein, galera? Porque o Sérgio me colocou pra dar aula e o Guanabara, os dois que me ajudaram ali a começar. Senão o Sérgio me iniciou nessa parada e o Guanabara que hoje, né? A gente tá aqui por causa de tudo isso. E Sérgio Branco, me fala, quem é você? Dá uma resumida de quem é tu. Somente assim, falar rapidinho, né? Bom, Sérgio Branco, para quem conhece, professor universitário, é profissional da área de energia, né? Eu comecei a minha vida profissional depois de formado numa empresa de energia, na Eletrobras. De início, alguém cometeu a insanidade de botar para dar aula? Não, de achar que eu tinha perfil para lidar com gente. Me botaram para ser coordenador. De escola já, Sérgio? Não, para ser coordenador de projetos. De pessoas, né? Dentro da empresa que eu trabalhava. E aí, como precisavam de alguém que conseguisse falar com pessoa, que gostasse de falar com pessoa, me deram o desafio de implantar a nível Brasil um projeto do setor elétrico. Eu adorava isso, novinho, né? Gostava de viajar. Saí viajando o Brasil inteiro, construindo e implantando sistema de monitoramento de controle de transferência de energia, de faturamento, essas coisas assim. Fruto disso, né, já aqui no Rio de Janeiro, um amigo meu me convidou para dar aula. E você já estava velho, né, Sérgio? Já estava com 20 e pouco, não era? Estava com 26 27, anos. 27. 26 anos. Eu lembro dessa história, eu lembro. Lembra, né? E aí me convidaram para dar aula numa instituição de ensino superior no núcleo de pós-graduação. Como eu sempre gostei de desafio, falei, tá legal, né? Nunca dei aula, falar com gente... conheço um pouquinho. E aí fui dar aula, né? Comecei dando aula aos sábados numa turma de pós, ali na Tijuca. Aí de uma turma de pós, surgiu a necessidade de dar aula na graduação de engenharia, e na época, inclusive, minha primeira graduação foi análise de sistemas, não tinha nada a ver com engenharia, né? Comecei a dar aula no segmento de engenharia, né? Nessa instituição de ensino superior, muito grande até hoje. Uma noite, aí no semestre seguinte, mais uma noite, quando eu percebi, eu já estava com minhas noites todas ocupadas, e aí me convidaram para dar aula numa manhã. Falei, numa manhã vai ser complicado. Aí procurei meu diretor na empresa, aí falei com ele, eu já estava como assistente desse diretor. Poxa, se aqui existe a possibilidade, eu acredito que é uma experiência, inclusive, interessante para que nós possamos transferir isso para dentro da nossa empresa. Não, Sérgio, vai lá, não tem problema não. E uma manhã, 2 manhãs, aí eu comecei. Aquilo que era para mim
uma coisa de complementação de uma atividade profissional, passou a ser a minha atividade principal. Sempre gostei, sempre fui, né, ligado a desafios. Aí acabou que quando uma pessoa que trouxe a Escola Técnica CTA para o Rio de Janeiro me convidou para implantar na Zona Oeste, eu falei, olha, agora não dá mais, vou ter que decidir. Tudo, né? Aí chutei o balde. Da empresa? Da empresa, né? Já tava quase meio chutado, né? Os meus amigos e pessoas mais próximas, né? Sérgio, você é maluco, né? Um trabalho que você é concursado, com todas as garantias, né? Que as pessoas têm mania de ter essa consciência de que você tem que estar preocupado em ter garantia de trabalho. Eu sempre tive na minha cabeça que se você sabe aquilo que você faz, ou se você está consciente de que nós estamos sempre aprendendo, né, nos aprofundando, não existe essa preocupação. A garantia é o nosso conhecimento. É aquilo que a gente sabe. Inclusive, eu adquiri essa certeza muito cedo e eu, com os meus alunos, sempre coloco isso. Cara, não tem porquê essa molecada, já há muito tempo, que tem a preocupação de qualquer que seja a coisa que esteja estudando, seja ensino médio, seja graduação superior. Ah, não, eu vou acabar, vou fazer um concurso público. Cara, para quê? Para você acabar a sua vida naquele negócio? Sim. Ah, não, porque eu quero receber certo aquele dinheiro. Cara, você tem condição de conseguir muito mais. Isso é o que eu falo para os alunos. O cara que vai fazer o EADS, eu falo assim, é para começar. Isso. E aí depois você procura uma parada. Eu sempre tive isso de uma forma muito clara. Remuneração, eu não gosto de falar de salário, né? Remuneração é fruto daquilo que você vale. O conhecimento que você tem ou a experiência que você tem. Se a sua empresa acredita que você vale aquilo que você está recebendo, você vai estar sempre ali. A forma que você tem de saber se você realmente está valendo aquilo que te pago é quando alguém, o concorrente, vem te contratar. Ah, e você está valendo muito. Está valendo muito. Tá valendo o que eu falo para a molecada que trabalha comigo na escola é quando eles começam que, você sabe, praticamente eu obrigo os meus funcionários, que normalmente são ex-alunos da escola, a fazer engenharia. Né? Por quê? Por que eu falo isso? Olha só, você está começando sua vida profissional, aqui é um bom lugar, porque uma escola, antes de mais nada, é um ambiente acolhedor. Sim. Você vai ter condição de aprender e vai ter condição de ter conhecimento para lá na frente buscar alguma coisa melhor. Sim. E o nosso papel é exatamente isso. Eu fico normalmente com a minha equipe 2 anos, 3 anos, porque eu acho que se ficar mais, nós não atingimos o nosso objetivo. Né? Tá errado. O cara tem que entender que ali é transição. Isso, é transição. E tudo na vida é uma transição. Né? Pra gente, como empresa, é ruim, né? Porque você tem funcionário muito rotativo, mas a gente tem que entender que o cara tem que ser um bom funcionário, executar a função dele e partir. Eu não sei nem se esse termo ruim se aplica. Porque se nós ficamos, né? Eu sou gestor, se eu estou acostumado com a minha equipe sempre fazendo o que ele tem que fazer, eu não tenho desafio de treinar de novo. Então, quando você abre mão, o mercado absorve aquele profissional que está contigo hoje, você é obrigado a botar alguém que está começando e a gente vai buscar, caramba, onde é que eu errei no processo de treinamento, no processo de mostrar, de ensinar e de também aprender, né? Vendo assim, um processo melhor. Aprende, né? Isso faz com que nós consigamos sair daquele ambiente parado, daquela rotina do dia a dia, né? E não existe nada que seja rotina. Eu acredito que o que mais me estimulou a trabalhar somente com a educação é exatamente porque a gente adquire a certeza de que tudo que você planeja para dar a sua aula nunca está certo. Nunca acontece. Exatamente. É sempre diferente. É sempre diferente, porque se você entra em sala de aula para cumprir à risca aquilo que está no seu planejamento, cara, a sua aula fica muito ruim. Fica. Né? Muito ruim. Eu, apesar de dar aula atualmente, eu sou diretor de escola, mas eu sou professor universitário há 46 anos. Eu entro em sala de aula com mais ou menos aquilo que eu tenho na cabeça de fazer. E aí um moleque daquele, professor, eu vi isso, eu li isso, aconteceu isso. Caramba, eu acho que o papel do professor é arrumar um gancho em cima daquilo que é a dúvida daquele aluno para falar sobre aquele conteúdo e trazer para aquilo que é a sua proposta daquela aula. Sim, perfeito. Eu penso que se nós conseguirmos fazer isso, caramba, nós evoluímos muito. Se não, o moleque, o garoto vai pegar o celular, ainda mais nos dias de hoje. ChatGPT. Isso, exatamente.
Mas é isso mesmo. E a gente, o que eu faço, né? É porque tem uma diferença de um ano para outro. E tem uma diferença de uma turma para outra. A sua matéria não é igual na turma, não rende igual. E tem que fazer justamente o que tu faz, Sérgio. Eu faço também. Eu sei o que eu vou dar. Eu chegando lá, dependendo da turma é de um jeito, dependendo do começo da turma é outro, do que ele falar é outro. A gente vai caminhando junto com eles e faz conteúdo. Essa é a brincadeira. Até porque a proposta do conteúdo, você tem um tempo para atingir aquele objetivo. Né? No segmento do médio técnico, é até mais fácil, porque você tem 3 anos. Se você não consegue, mesmo dentro da sua disciplina, atingir 100% naquele semestre, naquele ano, você pode, no ano que vem, complementar. Na graduação superior, na minha área, as disciplinas, a formação, ela é muito mais estanque. Né? O técnico tem um aprofundamento de conteúdo muito maior do que um profissional de graduação superior, mesmo sendo no segmento da engenharia. Agora, nós temos condição de aprofundar na medida que você sente que o seu aluno conseguiu adquirir conhecimento. Porque, do contrário, se o professor entrar somente com a proposta, não, eu tenho que atingir todo esse material. Caramba, não adiantou nada. Você vai falar e não vai ter aprendizado. Eu tive uma turma de preparatório que, a princípio, eu era professora de exercícios. Então, eu só tinha que passar exercícios. Mas se você não sabe uma coisa em português, você não vai saber um monte de outras coisas. E aí eu passava exercício, tipo, classificação do sujeito, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto. Mas para ele saber o que era um objeto direto, ele precisava saber o que é um verbo transitivo. Então eu tinha que ir lá explicar para ele. Classificar um predicado, tinha que saber o que é um verbo transitivo, o que é um objeto direto, enfim, contexto. E aí, quando eu entregava a lista de exercícios e eu ia corrigindo, eu olhava assim pra turma, todo mundo assim, ó. Aí eu, não, então vamos lá, vamos dar uma palhinha. Eu ia lá, colocava a matéria no quadro, aí o dono do lugar às vezes falava assim, não, mas você tinha que ficar só no exercício. Não, mas não tem como, nessa turma aqui ninguém sabe as coisas. Não adianta nada eu passar exercício, você não sabe. Não adianta dar aula sem ensinar. Não. Sem ensinar não tem na como. Na realidade, Alfredo, Vanessa, aquilo que eu acredito, tá? Eu sou professor conteudista. A minha aula, qualquer que seja a disciplina, a gente professor velho, né, quando você vai... eu já dei aula em quase todas as universidades particulares. A aula, para mim, você entra, chega em sala, conteúdo, coisa que você faz, dá um tempo, o aluno copia o conteúdo. Professor, posso tirar foto? Professor, poder, você pode. Agora, se perguntar para mim, eu devo tirar? Não, não deve. A nossa cabeça está preparada para nós só fixarmos aquilo que nós escrevemos. Exatamente. Então, eu gosto de conteúdo, copiou, entendeu? Claro que ele vai dizer que entendeu, a gente sabe que não entendeu nada. Aí o que você faz? Apaga o quadro, exemplo daquilo que você explicou. Entendeu o exemplo? Ele vai dizer que sim, mas você sabe que ele não entendeu. Aí o que você faz? Apaga tudo, exercício. Isso aí. Aí metade do meu tempo de aula diariamente é conteúdo, exemplo. Legal? Legal. Ele faz uma cara assim de que entendeu tudo, mas a gente sabe que não. Apaga aquilo tudo. Aí, exercício. E aquilo que você conhece. Vou de carteira em carteira. Vendo todo mundo. Vendo todo mundo. Eu faço isso com o moleque da graduação superior. Mas, professor, isso é que nem criança. Meu filho. Independente da idade, o processo de aprendizagem é o mesmo. Exatamente. Carinho, atenção. As pessoas gostam, independente da idade. Sim. E muitas das vezes, aquele entendimento que eu expliquei para você, que professor não ensina, a pessoa explica, você pode não ter a mesma facilidade. E aí o papel do professor é arrumar um outro jeito de fazer com que você entenda aquilo que ele entendeu. Sim. Isso é que faz com que nós saiamos, né, da sala de aula. Eu, pelo menos, eu saio e vou para casa, caramba, deu certo, eu gostei. Aprenderam o que eu Aprendeu alguma coisa. Mas o pessoal pode falar que às vezes a gente fala assim, escrever no quadro é muito antigo, é muito retrógrado, mas é parte do aprendizado. E o que eu faço? Eu escrevo no quadro, sabe? Eu escrevo no quadro. Bem. Mesma coisa. Explico, exercício, os fundamentos eu faço assim. Mas tem determinadas matérias que eu não preciso mais, assim. O cara já tem um fundamento. Eu posso usar um slide, eu posso usar uma prática, eu posso usar um exemplo. Não adianta o cara falar assim, não tem que copiar nada, porque hoje em dia, 2024, você vai copiar. Não existe. A gente tem que saber montar as coisas direito pro cara aprender, né? Não vai funcionar nesse momento. Vai ter um dia que vai funcionar, tá? Eu adoro tecnologia. A minha primeira formação é análise de sistema, como eu falei.
depois eu complementei para administração e depois, por conta de trabalhar dando aula de engenharia, eu tive que fazer engenharia. Caramba. Né? Mas a evolução do chamado ser humano, né, 200 milhões de anos, ao longo desse processo de evolução, nós tivemos que definir uma forma de adquirir conhecimento. Você pega as civilizações mais antigas, como é que eles registraram a passagem do tempo deles? Você pode ver que está escrito. Está escrito, sim. A escrita foi uma tecnologia maravilhosa. Isso. Na atualidade, que não, há mais ou menos 30 anos atrás, né, com o estudo das neurociências, nós aprendemos como é que funciona a nossa cabeça. Muito similar ao que a gente tem hoje. Um bom notebook, um bom computador. Muito similar, um bom É isso. Exatamente funciona da mesma forma. Tá? Nós temos um conhecimento que fica na nossa cabeça num local muito específico durante um curto espaço de tempo, e isso depois que no equipamento eletrônico é o que você dá aula, que chama de memória RAM, né? Isso. E que depois tem que ser transferido para uma outra área. Se ficar só ali, quando você deita e dorme, aquilo vai embora. Então, né, você tem que ter um processo de transformar aquilo que você viu, que foi explicado, que ficou na sua memória RAM, para a sua memória principal. É um processo de assimilação. Isso acontece principalmente quando você escreve. Ajuda bastante mesmo. Isso. Por que nós, professores, ao longo do tempo, nós temos a facilidade de aprender qualquer coisa? Quantas vezes você escreveu no quadro? É isso que eu ia falar. Você dá aula 5 vezes na semana. Isso. Na segunda-feira você escreveu olhando. Na terça já... Na quinta-feira já sabe tudo. Eu lembro, o meu começo dando aula era isso. Eu pegava, fazia um resuminho assim, né, do que eu ia colocar no quadro, colocava numa folhinha. Aí eu pegava a folhinha, porque eu não tinha decorado ainda, e ia pro quadro pensar, meu Deus, como é que eu vou conseguir decorar tudo isso? Que era muita coisa. Regra de acentuação. Na minha cabeça era muita coisa. Hoje é qualquer coisa. Pra mim, sei todas, de qual é salteado. Porque a gente dá muita aula, a gente escreve muitas vezes, a gente explica muitas vezes. É por isso que a gente fala pros alunos, cara, você sabe, ensina pra alguém. Ensina. Porque vai te ajudar a memorizar a parada, vai te ajudar Porque você vai escrever, você vai explicar, e aí você vai memorizando. É muito Os meus alunos simples. falam, professor, isso é muito difícil. Eu falei, meu filho, você tem um idiota aqui que dá aula disso, ele aprendeu, você tem a mesma capacidade. Ah, não, professor, você é mais inteligente que eu. Falo, meu filho, para começar, vamos desconstruir isso. No passado, há muito tempo no passado, a Nicinha nova, né? Dizia-se que as pessoas nasciam mais inteligentes, outras menos inteligentes. A neurociência prova o contrário. Todo mundo nasce igual. Capacidade, coeficiente de inteligência é uma característica aprendida. Exatamente. Eu falo isso para os alunos. Tudo vai depender das suas experiências de vida. Eu tenho uma facilidade muito grande com montagem e manutenção, porque meu pai é mecânico. Eu já mesmo consertando o carro, eu troquei pro computador. Você tocou num ponto, né, que o que hoje é uma grande dificuldade para essa molecada fazer alguma coisa, principalmente o intermediário da geração tela, eles foram criados na frente de um computador. Então, a mão dele é muito rápida para digitar. Eu pego um aluno meu de engenharia, uma aula prática, manda o garoto segurar uma caneta, né? Pega a caneta para ele dar para ele, ó, sabe usar? Sabe usar. Agora, a escrita dele é mais lenta do que a forma de escrever. Sim. Pega uma chave de fenda e dá para esse moleque fazer. Ele pega a chave de fenda como se fosse uma pinça. Aí quer apertar o parafuso. Assim. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Por quê? Você teve o seu pai mexendo em ferramenta. Isso estimulou em você o interesse em aprender aquilo. Sim. E aí, eu vou ser sempre, e ninguém nunca, assim, uma pessoa tipo a Vanessa, que nunca mexeu, ela nunca vai ser melhor que eu, nunca vai ser igual a mim, porque eu tenho uma experiência de 20 anos. Isso. Então, o que acontece? O processo de aprendizagem, qualquer um que seja, são estímulos que nós damos. Por que no passado você tinha pessoas com mais capacidade de estímulos? Porque tinha em casa um pai, um tio, uma avó, uma mãe, e aquela criança via aquele comportamento, aquela atividade, ele se sentia incentivado para fazer assim. Por que quase todo filho de artista, né, de cantor, de músico, ele tem habilidade para tocar um instrumento? Porque desde criança ele está vendo. Desde criança ele aprendeu, ele percebeu. Então, ele foi estimulado para fazer aquilo. Então, o processo de aprendizado é um processo de estímulo. Nós, professores, nós somos exatamente pessoas que poderão incentivar alguém a chegar a conhecer aquilo ou a odiar. O papel do professor. Exatamente. Eu tenho uma versão muito grande, né, no que chamam de, né, o pessoal chama de, né, na internet, a molecadinha, né? Não, aquele cara ali, ele é quem
é ele que é o importante, ele que conhece, ele é quem domina. Meu filho, se a pessoa nunca fez nada, quando muito, ele está vendendo um conteúdo que ele foi dado para ele. Sim, agora, sim. né, quem estimula as pessoas a fazerem, quem dá incentivo para o aprendizado, é a figura do pai, é a figura da mãe, é a figura do professor. É aquilo que aquela pessoa pegou como referência para seguir na vida. Eu falo muito disso aqui, porque a gente sabe que o pessoal às vezes valoriza professor, mas eu fiz até um vídeo recente pro canal, que o cara falou assim, o ruim de vocês, no caso eu e Guanabara, né, é que quando a gente assiste os cursos de vocês, a gente não quer assistir curso de lugar nenhum, porque acha que todo mundo é ruim. Mas o problema é que às vezes o cara não é professor e tá dando aula. Isso faz muita diferença pro cara aprender. Porque não é qualquer um que pode ser professor. Qualquer um pode dar aula. Mas agora ser professor não é a mesma coisa. Porque a didática é diferente, né? É tudo... Pra você ver, lá na escola tem alguns projetos, né? Tipo, projeto literário, projeto de Libras. E aí eu sei um pouco de Libras e ensinei alguma coisa para algumas turmas minhas. E aí, uma parte, né? Quero aprender nada, coisa chata. Ainda faz assim. Agora, quem tem uma certa... assim, já viu, achou interessante, aí quis aprender mais, e perguntava, prof, como que é? Aí eu ia fazer os sinais, aí a pessoa aprendeu, e aí, hoje, por exemplo, alguns já fazem curso, alguns buscam, toda hora me mandam um vídeo, eu acho fofinho isso, eles veem algum vídeo de Libras e me mandam. No Instagram, olha que legal! Então, assim, a gente... funcionou como incentivo. Nós como professores, a gente tem muito isso de influenciar os nossos alunos, seja pro lado positivo quanto pro lado negativo, né? E aí eu vejo, pode ver, não tem nada a ver com a minha matéria, porque Libras é uma coisa, português é outra, literatura é outra. Mas ainda assim, por eles saberem que eu sei alguma coisa e eles buscarem, eles acabaram aprendendo e buscam mais o conhecimento em cima daquilo. E aí alguns já desenvolveram tão bem que já estão inscritos em curso, fazem curso, às vezes querem vir conversar tudo em Libras. Eu acho isso muito bonitinho, o poder que a gente tem de influenciar dentro de sala de aula. E é muito bom que a gente influencia positivamente. Estou aqui por causa do Sérgio Branco, que me influenciou. Olha, isso não é uma verdade absoluta. Digamos que eu fui o responsável pela tragédia, né? Agora, a parte do sucesso é seu. Quando que começou no CTA, Sérgio? Você começou lá? 2000. Nós trouxemos a marca da Escola Técnica CTA, uma marca de Resende, que veio para a Zona Oeste do Rio de Janeiro no ano de 2000. Nós fundamos ela em 99 e iniciamos o segmento de médio técnico em 2000. E eu entrei no CTA em 2001. Isso, você foi 2001. Caramba, foi logo no começo. Não, foi 2002. 2000 eu estava no Santa Mônica. Então, CTA 2000, 2002 eu entrei. Então, quando eu estava entrando na primeira turma, eu estava se formando. Não é isso? Isso. Vanessa, isso você deveria ter conhecido o Alfredo nessa época. Eu vi uma foto dele. Roqueiro. Vamos conversar disso. Eu vi a foto dele cabeludo. Aí ele falou que tá querendo voltar com cabelo. Cabelão, assim. Eu não falei que tô querendo voltar. Ele não vai conseguir, porque não cresce mais na mesma velocidade. Não cresce. Vai demorar muito para ficar bonito. Mas aí eu descobri que ele tinha ociosidade de horário na parte da tarde. Aí eu convenci a fazer um estágio, né? Sim. Não, essa história que você lembra. Tem a verdade aqui, que eu já falei em outros podcasts aqui, que eu ia trazer aqui pra falar na sua cara. Primeiro de tudo, você não vai lembrar, óbvio que você não vai lembrar. Eu lembro porque eu lembro um monte de coisa e também porque foi mais importante pra mim, né? Mas no meu primeiro dia de aula, você estava parado lá onde era a catraca daquele prédio. Tinha um flip chart lá com as turmas e tal, bonitinho. Eu não sabia onde é que era. Eu fui te perguntar, eu sou aluno do segundo ano, primeiro ano, não sei o quê. Tu me indicou onde é que era. Aí, na verdade, eu perguntei pra alguém, como é que eu sei qual turma que eu vou? A pessoa falou assim, Sérgio Branco vai te dizer. Aí ele tava parado lá e eu falei, Sérgio Branco? Por que é Sérgio Branco? Tem um branco e tem outro de outra cor? Eu achava que tinha um Sérgio Branco e um Sérgio Moreno, não sei. Eu achava isso, né? Eu falei, Sérgio Branco. Qual a turma? Aí falou, a turma lá. No primeiro dia que eu cheguei no CTA, eu tive aula com você, não sei se tu lembra. Tu me deu aula de informática básica. Introdução à informática. No passado, o que aconteceu? Nós estávamos montando a escola, e você hoje já tem essa certeza, vocês têm, né? Professor, ele não gosta de dar aula de algumas matérias. Sim. Aí, quando você vai montar horário, na graduação superior tem muito isso. Você vai montar horário, aí, não, professor, eu dou aula disso, não dou aula daquilo, dou aula disso. Aí sobrou alguma coisa. Falei assim, bom, então coloca a carga horária para mim, daqui a pouco eu arrumo algum professor para ficar nesse horário, porque quando você faz gestão de escola, eu não gosto muito de dar aula, não. Sim. Porque eu falo isso hoje com meus alunos, quando eles querem que eu dê aula para eles, eu falo, cara, se eu der aula para você, você vai reclamar de mim para quem? Né?
Na graduação superior é diferente. O cara vem reclamar, cara, o problema é teu. Sim. Nada ficou reprovado, e no meu segmento é uma beleza, né? O cara fica ele faz a primeira avaliação, não tira nota boa, aí quando ele vai fazer a segunda, fala, professor, semestre que vem a gente se encontra. E tchau, e tá tranquilo. Tchau. Ele passa em 9, fica em uma, depois ele refaz e tá vai tranquilo. embora. Na escola não é assim. Na escola você tem toda a necessidade de acolhimento, né? Então eu penso que quem faz direção de escola, ainda mais o segmento de escola técnica, que é um segmento do ensino médio muito diferenciado, você tem que estar num patamar diferente. Quando eu falo patamar, por favor, não é de posição hierárquica, não, mas em condição de ver, de perceber, de olhar. É diferente. Tem que ver o todo, né, Sérgio? Ajuda muito a você direcionar. Eu fiz o primeiro ano junto com o segundo ano. Que eu fiz o primeiro ano no Santa Mônica, eu entrei no CTA no segundo ano. Então eu fazia o segundo ano de tarde, porque era mais barato, porque a mensalidade de tarde era tipo 1/3 da mensalidade da manhã, que era muito caro. E eu fazia adaptação das matérias que eu não tive de manhã. Então eu chegava lá às 7 horas da manhã, saía 6:30 da noite. Mas tinha horários, tinha dias que você não tinha aula de manhã, isso, uma coisa exatamente, isso aí. Porque eu acho que era dos 5 dias da semana, 3 dias eu tinha que assistir aula e 2 eu não tinha aula. Que era os dias que não tinha adaptação. E aí foi nesse momento que eu te fiz aquela proposta indecente. Eu falei aqui, vou falar pra você. Eu fiquei muito chateado com o senhor. Porque o senhor não presta. Porque eu falei assim, passei 6 meses, Sérgio Branco, arruma um estágio pra mim, Sérgio Branco. Qual é, Sérgio? Tô procurando estágio aqui, pô, preciso de dinheiro, não sei o quê. Aí o Sérgio, não, meu filho, vou arrumar um estágio pra você, não sei o quê. Beleza. Aí passou acho que uns 3 meses, tinha 3 meninas na minha sala. Gabriele... eu não lembro das outras 2. Aí não, o Sérgio arrumou estágio pra elas estão lá fazendo digitação. O Sérgio Branco me prometeu um estágio, dei estágio pra essa mina aí, ó. A mina não queria nada, o Sérgio arrumou estágio. Eu estudando pra caramba aqui, eu fiquei chateadaço, eu fiquei triste. Aí você fez essa proposta pra mim, 3 meses depois. Você me chamou lá pra fazer aquele estágio maravilhoso de manutenção de rede. Manutenção de rede. Eu lembro disso. Meus filhos, já que você não quer estágio? Quero, Sérgio. Então você vai fazer manutenção de redes aqui. Você vai vir aqui pra gente montar o laboratório. Que foi maravilhoso. Primeiro dia foi limpando lâmpada, varrendo o chão, lavando o chão do laboratório. O segundo dia a mesma coisa. E começaram 3. Fui eu, o Spala e mais um, que eu não lembro quem é. Não lembro. Eram 3 pessoas. Eu, Spala e mais um. E aí, no primeiro dia eu fui feliz. No segundo dia o Spala já desistiu. No terceiro dia a outra pessoa desistiu. Ficou só eu de trouxa. Eu falei assim, não, vai dar certo. Aí o Flávio... Tem notícia do Flávio? Muito bem. Tá muito bem no mercado. É mesmo? É. O Rodrigo Spala virou... Ele passou na prova da ESA, né? Da ESA. Ele virou sargento do Exército. De vez em quando eu falo com ele pelo WhatsApp. Tem um tempão que eu não falo com ele. E ele desistiu e ficou só eu de trouxa, de bucha. Aí no 4º dia, isso foi na quarta-feira, foi quarta, quinta e sexta. Aí todo mundo desistiu, ficou só eu. Aí na segunda-feira eu vim, e aí foi quando eu conheci o Flávio. Que aí o Flávio falou pra mim assim, vamos lá agora. Quer dizer, eu já tinha conhecido o Flávio na quarta, mas ele não tinha mandado fazer nada, só varrer. Quem é Flávio? Flávio é o que era o meu supervisor na época. Ah, tá. E aí na segunda-feira chegou, agora a gente vai fazer. Aí foi onde eu fiz o cabeamento, aprendi a consertar mouse, monitor, montar rede. Eu montei 78 pontos de rede naquela época. E eu ficava lá, a menininha passando, ninguém me queria, porque eu feio, montando cabo. É roqueiro, trevoso. Não, mas nessa época eu não tava com cabelo grande, cresceu no final. Nessa época era cabelo... De cuia. De cuia. Cabelo liso, escorrido. De cuia, assim, ó. Minha mãe botava. E aí... Bonitinho, de asa delta. Isso aí mesmo, Então eu fui lá e montei o laboratório, foi onde eu aprendi mais coisas. Já falei várias vezes aqui no podcast Guanabara que o momento que eu aprendi mais coisas de uma vez foi nesse estágio. Despertou, né? Não despertou. Pô, aprendi muita coisa. O Flávio era de eletrônica, né? Então ele ensinou... E ele era muito legal, cara. O pessoal tinha gente que não gostava dele. Como é que eu gostava do Flávio? Porque ele pegava, esse monitor tá com defeito, vamos consertar. Aí ele abriu o monitor, desmontava, tá com problema aqui, testa aqui. Pô, me ensinava um monte de coisa. Aprendi a consertar mouse, teclado, monitor, estabilizar tudo. Que ele pegava e mostrava mesmo como fazia e como consertava. E aí montei cabo de rede, depois a gente fez não sei se tu lembra, que eu, depois de fazer um estágio que eu não ganhava, você já é muito bom, ele botou no estágio pra não ganhar nada. Mas você almoçava na escola e ainda tinha lanche na cantina. 1,50. Almoçava e tinha lanche, é um bom incentivo. Meu almoço era 1,50, que era no Carro de Boi, que era um lugar que tinha lá na esquina que a gente almoçava lá. Carne de boi é restaurante chique. Não é. Na época não é. Em Realengo nada. Não é. Qual foi certo que te ajudar? Não foi. Não, mas eu não reclamo, não. Eu tô falando brincando, porque eu tava muito feliz, porque eu tava aprendendo.
Então, no começo eu aprendi muita coisa, depois foi ficando mais fácil. No começo eu aprendia muita coisa lá, depois eu comecei a aprender com os professores, porque eu comecei a ficar monitor das aulas. Então, era isso aí, os tempos livres, né? Isso. Eu fazia o estágio lá, eu ficava tampando o buraco o dia que eu não tinha aula, eu ficava monitorando as aulas dos professores. Então, eu comecei a aprender mais, né? Porque além de eu fazer a minha aula de manhã... Cara, muito nerd, meu Deus. Eu fazia minhas aulas de manhã, fazia minhas aulas à tarde e estudava nas aulas dos professores que eu era monitor. Então, eu estava praticamente de 7 às 7 todos os dias. Legal. E tirava boas notas. Pior que eu tirava. Tirava. Na época, eu fazia uma técnica muito boa, que o Sérgio Branco não sabe. Eu tirava 10 no primeiro e no segundo, em tudo, pra não estudar terceiro e quarto. Eu só fazia... O Sérgio fala. Onde é que eu ficava, Sérgio Branco? No ping-pong, pô. Ficava no ping-pong o dia todo. Sérgio, ping-pong. Mas porque eu não posso falar muita coisa não que eu fazia isso. Lá a gente fazia a prova e era liberado mais cedo. Aí eu sabia que eu tava bem, e a média era 7, eu pegava e fazia só as questões que eu sabia que ia contar 7. Fazia o 7, o restante eu entrava, deixava em branco e descia pra ficar lá no ping-pong, no totó. Eu gostava também. Eu tirava nota 10 em tudo porque eu sabia que não precisava estudar tanto. E eu gostava de estudar na época, tadinho de mim. E eu gostava e fazia isso. Eu também trabalhei pra CTA veio de Resende, né? Sim. E na época você falou assim, vamos arrumar um lugar pra você ganhar um dinheirinho aí. Aí foi a época que eu trabalhei cadastrando os mortos do cemitério de Resende. Tu lembra dessa história? Lembro dessa história. Que eu acho que foram 3.500. Mas aí fui eu, Tayane Bertoldi, Anaíli Bertoldi e mais 2 pessoas que eu não lembro. Eu lembro dessas 3 porque elas ficaram comigo. Foi 2 pessoas de outra turma. E a gente ficou lá o quê, Sérgio? Uns 3 meses, não foi? Não, foi mais. Foi mais fazendo isso? Foi mais. Era muita gente. Pra ganhar R$50. Mas olha só, R$50 há quantos anos atrás? Em 2003. Então era um dinheiro. O salário mínimo era R$100, então eu ganhei metade do salário mínimo. Foi um dinheiro. Caraca, era muita coisa. Os fins de semana foram bem, né, intensos. Nem sei o que eu fiz com R$50. Nem sei. E aí foi onde eu comecei. Eu fiquei 1 ano e meio no CTA, né, Sérgio? Não sei se tu lembra. Você ficou de estágio. Acho que dos estagiários, você foi quem ficou mais tempo. Sim, que era um absurdo. Eu trabalhando de graça. Porque eu queria ficar no CTA porque eu achava que eu estava aprendendo. E eu estava aprendendo, porque eu tô aqui até hoje dando aula. Exato. E na realidade, tudo que você depois desenvolveu a nível de conhecimento, especialização, tem muito a ver com aquele passado. Né? Sérgio, eu tava falando com a Vanessa ontem. Ontem não, anteontem. A gente tava conversando. Quase tudo que eu sei hoje é por causa do CTA, Sérgio. Porque aconteceu. Eu vi a parte de eletrônica e elétrica com o Flávio, que é uma parada que eu não tinha tanto conhecimento, aprendi com ele. Aprendi a parte de informática lá, um curso, né? Eu aprendi noção de escola, de colégio, eu aprendi noção de prospecção, porque não sei se tu lembra, eu estagiava lá, a gente ia nas escolas para prospectar. Eu ficava colhendo todo mundo, então eu ia lá, os caras preenchiam na mão lá, bonitinho. E depois eu passava pro Excel, fazia a mala direta no Outlook. Eu aprendi, entendi como é que funciona a empresa, a questão de tudo no CTA. Porque os eventos externos, as mostras tecnológicas. Alfredo era frequentador de carteirinha. Né? Então, assim, aí às vezes só pra Vanessa, quando eu falo pra vocês paradas, não é porque eu tô achando que você não sabe, não é porque eu sei. Eu vivi tudo isso no CTA. Eu vivi toda essa parada e não ganhava nada. Ganhava só experiência. Você tocou num ponto, Alfredo, que, na realidade, por que eu sou apaixonado e obriguei os meus filhos, 4 filhos, 3 homens e uma menina, eu obriguei os 2 iniciais a fazer escola técnica, obriguei o Matheus também, mas ele fugiu, né? Fez prova pelo segundo, foi pelo segundo. E estimulo a qualquer um, né? Eu sou gestor de uma ordem de jovens no Rio de Janeiro e eu incentivo a formação técnica, qualquer que seja. Qualquer pessoa, eu falo a mesma coisa. Por quê? É o que vai dar base para você se incentivar, ter incentivos a aprender alguma coisa. Mesmo que seja a certeza de que, isso eu não gosto. Sim, maravilha, porque se você não gosta disso, caramba, eu vou me despertar para outra coisa. Sim. A proposta da formação de ensino médio é que no Brasil, infelizmente, ainda existe a cultura de uma desvalorização da formação de ensino médio técnico. Isso, eu sou aluno de escola técnica, eu fiz escola técnica há muito tempo atrás, não vou nem falar porque... Se o meu tem muito tempo, calcule o seu. Eu sou técnico de eletrônica, né? Caraca, eu não sabia. Válvula, meu filho, você não sabe nem o que é isso. Nunca vi. Pois é. Pessoal, não, mentira, vi sim. Fui no Museu da Alterdata e tinha lá. Mas a formação de ensino médio técnico dá condição para o garoto, para a menina, ele ter uma visão de uma profissionalização que permite que ele, com acesso ainda mais nos dias de hoje, né, embora no passado também sempre foi importante, dê acesso a ele a um estágio, a um trabalho. Isso que o nosso Alfredo está falando, o estágio, a atividade profissional,
faz com que você cresça enquanto pessoa, cresça enquanto gente. Sim. No passado era assim, hoje, muito mais evidência, né? Os nossos jovens estão muito infantilizados por conta daquilo que a sociedade passou a abraçar muito. Você tem, né, a figura diferente do passado, de um pai, de uma mãe, de uma tia, que nunca estão com eles porque tem que trabalhar, a necessidade faz com que isso aconteça. Então, essa gurizada cresce sozinho. Cresce sozinho, ele deixa de ter vivências, como nós falamos no início. Cresce infantil. Isso. A formação do ensino médio, quando ele vai para um estágio, quando ele vai para uma empresa, lá dentro ele não vai ser tratado como ele é tratado dentro de casa, ele não vai ser tratado como ele é dentro da escola, como você foi estar. Lá não, lá ele é mais um, ele tem coisa a fazer, ele tem horário para chegar, ele tem horário para sair. Então isso vai dando vivências que lá na frente, depois que ele adquiriu a formação de ensino médio técnico, ele vai para o mercado, ele começa a trabalhar, ainda mais na região em que nós temos a escola, né? A Zona Oeste do Rio de Janeiro é uma região onde as pessoas têm uma vida mais controlada. Sim. Então, muitas das vezes, esse jovem ele vai conseguir bancar, até pagar a graduação superior dele com aquilo que ele ganha, seja do estágio, ou seja do início de uma visão, de uma vida profissional, fruto da formação, da formação técnica. Né? Então, é um diferencial. Sim. Com certeza. É por isso que o podcast existe, justamente para mostrar isso. Exatamente. Eu fiz justamente por isso. Nós temos a realidade, né, estudar adolescente no Brasil, né, na faixa de 70 mil. A cada desse valor todo, né, chega para o ensino médio em torno de 26%. Caramba. É um percentual muito pequeno. Sim. E disso, se você levar como base a cada 10 que iniciam o ensino médio, somente 3 são de formação técnica. Enquanto você tem uma carência, você trabalha com isso, de mão de obra de formação técnica enorme. Sérgio, o triste não é só... É triste o mercado técnico não ter mão de obra para trabalhar. O triste é ter concurso que não tem ninguém aprovado porque não tem pessoas. Eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações da Marinha e da Aeronáutica, abre 30 vagas, passam 2. Isso. E sobra porque as pessoas não fazem a média ou porque não tem inscrito o suficiente para preencher as vagas. Aí acaba que aqueles que se inscreveram até são chamados, cai a média, porque não tem outra para cumprir. Exatamente. E é porque o pessoal não tem noção. Então, a falta absurda. Aí, esse menino, essa garota que acaba, né, uma formação técnica e vai complementar, se for no segmento que eu sou professor, na hora que depois ele vai buscar um estágio, um trabalho lá no meio da faculdade, 6º período, 7º período, em que ele passa num processo de seleção, quem veio de formação técnica, quem veio somente da graduação superior, esse que veio da formação técnica, vai ser com certeza o escolhido. Não, com certeza, eu não tenho dúvida. E o cara, sem contar que o cara tem uma faculdade, o processo de aprendizado dele na faculdade é muito melhor do que o cara que nunca fez um técnico. Tem a base, muito mais. Não tem nem comparação. Muito mais. Como eu falei inicialmente, a graduação superior, mesmo que seja num segmento de graduação plena, como é a engenharia, nós não temos tempo de apresentar com a mesma intensidade os conteúdos quanto na formação técnica. Sim. Então, o garoto que veio de uma formação técnica, ele brinca numa graduação superior. Os meninos estavam mesmo, tem os meninos que estão lá do técnico, o Breno, falou, pô, Fredo, meu irmão tá fazendo faculdade e a aula que você me dá é a mesma aula da faculdade. É a mesma aula. Eu só vim ver coisa diferente do que eu tô vendo no técnico quando ele já tava no 4º período. Eu falei, não, aí tem que ser, porque se o cara fizer 4 períodos da faculdade e se você souber mais do que ele, a faculdade tem alguma coisa errada. Ele falou, não, Fredo, mas foi quando eu comecei a ver alguma coisa diferente. Os meus 2 ex-funcionários, o Matheus Kaique e o Fabinho, eles fizeram a escola técnica conosco, excelentes alunos, começaram a fazer graduação em engenharia de software. Eles brincam de assistir aula. Por quê? Por conta, claro que tiveram alguma dificuldade no núcleo básico, que são as físicas, as lógicas, os cálculos, mas quando entra na parte específica, nós não conseguimos, na graduação superior, atingir com a mesma intensidade do que nós fazemos na formação técnica. Até porque o momento da formação daquele aluno é completamente diferente. O adolescente, ele, quando ele se sente estimulado para aquele conhecimento, ele fica incentivado em aprender mais, mais. E aí você não tem limite. Sim. Né? Você pega os nossos bons alunos da escola, e não é só da minha escola, de uma forma geral, eles mergulham naquele processo de aprendizado, ele vai embora, ele adquire muito conhecimento.
E é um diferencial depois para a vida dele mais à frente. Com certeza. Tô parando seu podcast rapidinho só para falar dos nossos patrocinadores que deixaram que a gente viesse aqui. O Estudo Alta é uma plataforma de cursos avançados intermediários, onde tem curso lá do Guanabara, tem curso meu, a gente fala sobre tecnologia, hardware, rede, segurança, esse monte de coisa. E também do CTA, que o Sérgio tá aqui, ó. O Sérgio, que é o representante do CTA, que também é um dos nossos patrocinadores. Tá aparecendo aqui, ó, que é coincidência, tá aparecendo aqui, que é uma escola técnica aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, onde o Sérgio é o diretor da instituição e eu sou coordenador do curso técnico em informática. Então, se você é um jovem entre 14 e 17 anos e quiser fazer um técnico em informática, essa é a sua oportunidade. Tem desconto, Sérgio? Tem desconto para quem se inscrever através do site. Se o cara vier através do site, for do Alfredo, vai ter desconto, beleza? Então volta aí pro teu podcast para ouvir as histórias do Sérgio. E a minha também, né? Sérgio, me responde o seguinte, então. Quais os técnicos... Isso aí eu já sei também, eu acho. São os mais procurados aí, que você vê. Você que é o cara que tá ali fazendo matrícula. Rico. Dinheiro caindo. Professor, essa realidade não é nossa, né? Embora não podemos chorar, não. Não, nunca choro. Não. Eu vou te falar, não sei se você concorda comigo. Vanessa, eu não sei também. Mas eu acho, Sérgio, lógico que o professor poderia ganhar mais. Concordo. Mas eu acho que a gente ganha bem, Sérgio. Eu tava pensando assim, calma. Um cara que ganha um salário mínimo, ele tem que trabalhar 8 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Pra gente ganhar um salário mínimo, precisa trabalhar 2 manhãs. Não, 2 manhãs já passa um pouco. 2 manhãs. Professor, eu vou falar para você o que eu falo com o meu aluno, que ele chega pra gente, né, principalmente na graduação superior. Fala assim, puxa, professor, eu vejo estacionamento, todo mundo com carro novo. Aí eu falo assim, meu filho, olha só, você acredito eu, que se for persistente, vai se formar engenheiro. Uhum. Você, com 5 anos e meio, 6 anos, que é o tempo, tá? É mentira quem fala que se forma em 5 anos, 5 anos e meio, 6 anos, você se forma engenheiro. Com o seu diploma de engenheiro, você vai entrar no mercado como trainee ou como júnior, né, recebendo o piso que o engenheiro recebe. Você, como engenheiro pleno numa grande empresa, hoje o mercado aí, engenheiro pleno, uns 17, 20 mil reais. Uhum. Tá? Um professor de graduação superior, para que ele possa lecionar para você, ele tem que ter, pelo menos, uma graduação superior, algumas pós e um mestrado. Uhum. Sim. Então, calcula aí o tempo de estudo e mais investimento financeiro, e aí você vê que, então, a sua colocação não é correta. Uhum. Agora, falar que, não, o professor recebe mal, não sei o quê, eu penso que é muito em função daquilo que você faz, o que você busca, né? Voltamos à nossa conversa inicial, nós procuramos aquilo que nós gostamos de fazer. Com certeza. Independente daquilo que você vai receber por aquilo que você faz. Se você percebe que o que você está recebendo financeiramente não está de acordo com aquilo que você está fazendo, você está no lado errado. Então, vai buscar outra coisa para fazer. Exatamente. Dinheiro é muito bom. Né? Eu acho que é muito importante você poder ter aquilo que você quer sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Sim. Agora, você simplesmente ser um escravo daquilo que você executa, ter que levantar todo dia da cama para ir trabalhar, para fazer alguma coisa somente por dinheiro, é uma coisa que eu não aconselho para ninguém. Eu nem sei se o cara consegue trabalhar bem, né, Sérgio? Sabendo que o único motivo dele é ganhar dinheiro. Isso. Até porque o ganhar dinheiro não tem fim. Sim, você sempre vai querer ganhar dinheiro. Isso, você vai sempre querer ganhar mais e ganhar mais. Agora, o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou desempenhando? Nós chegamos a falar, com o professor, eu acho muito legal, eu vou para casa contente e satisfeito quando eu percebo que, caramba, eu contribuí para a vida de alguém. Essa é a melhor parte. Isso é muito legal. E o universo conspira de uma forma muito favorável a nível de felicidade, prazer, de saúde, para aquilo que você faz bem, faz com verdade, faz com satisfação. Né? E aí remuneração vem atrelada a isso. É uma consequência. Né? Eu comecei a dar aula por livre e espontânea pressão, que não foi minha, foi do Sérgio Branco, me obrigou a dar aula. E aí eu vou perguntar isso aí, antes de falar quais os técnicos mais procurados, Sérgio Branco, vamos falar a verdade aqui. Por que tu resolveu me botar para dar aula? Porque eu sou sempre segunda opção. Eu quero saber você, porque eu fui segunda opção também. Fale sua parte. Alfredo, eu nunca te falei isso. Eu sei que não, porque você botou um monte de gente no meu lugar. Outros, não, isso também não é verdade.
E eu penso que eu fui muito feliz em perceber aquilo que você tinha interesse e consegui te alocar. Tive a felicidade de te alocar naquilo que nós percebemos que seria algo que você ia se desenvolver muito bem. Eu não gosto de falar a palavra me orgulhar, mas eu fico muito satisfeito quando olho para trás e percebo que nós ajudamos muita gente a se colocar, né, a se despertar para desenvolver uma atividade profissional. Né? Isso é muito bom. Digamos, Alfredo, que eu percebi que você tinha aquele perfil. Nós vamos falar a palavra velha, é uma coisa ruim que está associado a algo pejorativo. Mas na medida em que você vai adquirindo conhecimento de vida, de profissão, faz com que você, ao enxergar uma pessoa, a gente percebe se aquele indivíduo tem perfil para A, para B ou para C. Né? E eu conheço outros colegas da minha área que também fazem dessa forma, agem dessa forma, e acaba que a gente consegue ser o veículo para fazer com que aquele adolescente, que aquele jovem consiga se enquadrar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Né? Eu comecei, quando nós chegamos a falar sobre perfil, sobre aptidão, eu fiquei muito preocupado, né, de usar a palavra influenciador, né? Acabou que influenciador você falou. Digital. Porque está associado a uma coisa que, meu Deus, não é isso, né? Sim, sim. Influenciar é você conseguir transmitir para os outros aquilo que você realmente é. Sim. Né? E acaba fazendo a pessoa sendo influenciada, né? Acaba que isso, né? Por isso que influenciador é pai, é mãe, é padre, né? É o professor. Né? Não existe, essa frase não é minha, né? Não existe profissão nenhuma antes que tenha existido alguém para incentivar ou para mostrar aquela pessoa, seja um professor, seja um médico, seja alguém um direcionou, músico, seja um técnico, né? Qualquer um passa ou passou pelas mãos de um professor ou de uma professora, né? Nós estamos falando de professor do meu segmento de graduação superior, do segmento de formação técnica, né? Agora, nós desmerecemos muito nesse país o papel da professora de ensino fundamental. Sim, que ela é a base de tudo. Isso, ela é a base de tudo. Se aquilo, e o que nós temos de errado hoje na educação no Brasil, é exatamente porque o que é mais importante é deixado de lado. Essa aí eu concordo que ganha menos. Essa aí eu concordo que ganha pouco, hein? Essa aí eu concordo que ganha pouco. Porque essa sofre, hein? Pô, eu conheço, né, muitas professoras de Fundamental 1. Aí eu converso muito com ela, falo assim, cara, larga essa vida. Pega, faz uma faculdade, né, uma complementação em alguma outra disciplina, vai ser professora de médio, de Fundamental 2, de médio, porque o que você ganha de segunda a sexta, a gente ganha em 2 manhãs. Que é isso? Não é possível que eu não saiba. Eu acho que é porque pode ser uma função de transição. O cara pode começar no fundo, mas não é de transição porque tem muita gente que tá ali para sempre, né? Perfil. Perfil. Tem algumas de Fundamental 1 que quando elas entram no ensino médio, assim, vai dar uma aula de substituição. Às vezes acontece isso. No ensino médio ou no ensino Fundamental 2, elas detestam. Nossa, é muito ruim, são muito mal educados, porque estão acostumados com criança. Você fala, a criança faz tal. As crianças, pelo menos assim, nos lugares que eu costumo trabalhar, as crianças são maravilhosas. Então, são muito mais fáceis de lidar do que os adolescentes. Eu acho que é uma exceção, mas é o que acontece. E aí, quando elas pegam essas turmas mais velhas, elas não gostam. E eu falo, gente, não compensa, assim, vamos parar para analisar friamente. É muito legal, deve ser muito gratificante, mas o tanto que você trabalha segunda a sexta, você estaria ganhando muito mais. Não é só isso, né? De educação básica, ela não trabalha só na escola. Ela faz um trabalho de professora, ela faz trabalho de babá, às vezes. Ela tem que fazer aula em casa, porque tem que criar coisa, material. Sem contar que, por exemplo, eu acho que o problema, além, né, do salário, que isso acho que é muito relevante, a gente também tem esse problema na própria graduação. Então, a graduação de pedagogia e a graduação de uma disciplina, tipo português, né? Como eu fiz as duas, eu vi a diferença. De pedagogia, qualquer coisa, assim, é meio largado. A professora falava assim, para me entregar na ABNT. A galera entregava de qualquer jeito, escrito à mão, porque não sabia fazer ABNT. Então, a mesma aula do começo que todo mundo tem na faculdade, né? De ABNT, de português, isso aqui todo mundo teve, de pedagogia também, mas eles
não seguiam o negócio direitinho, assim. Então, português em pedagogia, aí eu vou falar da minha área porque fica mais fácil, né? Então, eu tive a disciplina de português em pedagogia. Assim, muito, muito básico. Então, não ensinava as coisas direito. Então, assim, tem... Mas aí pode ser a graduação que você fez. Pode ser o lugar... Não sei, depende. Não, porque eu já vi isso em 2 lugares diferentes. Porque eu vi tanto onde eu fiz a graduação de letras, porque eu conhecia a galera lá de pedagogia, então eu conversava muito. Aí eu via o caderno, que eu tinha essa curiosidade, eu deixa eu ver como é que é. E tanto no lugar que eu faço pedagogia. Então, assim, a matéria é muito, muito básica mesmo. Eu penso que o processo de formação superior, de uma forma geral, para qualquer curso, nós estamos vivendo um momento de transformação. Sim. Né? Qualquer que seja a formação superior, hoje, ela está num nível muito baixo. E está num nível... Sou obrigado a concordar. Está num nível muito baixo porque nós recebemos alunos de formação muito fraca. Sim. Ensino médio, que é a nossa realidade como professores, vocês sabem, o ensino médio ele não traz nada de novidade. Ele aprofunda conhecimentos do ensino fundamental. Exatamente. O aluno bom até fala assim, eu vi isso no, sei lá, 8º ano. Então, o ensino médio é um aprofundamento de conhecimentos. Quando não existe, isso não foi construído no fundamental, aí acaba que nós, no ensino médio, precisamos fazer ou tentar oferecer o mínimo necessário para a construção daquele esqueleto de conhecimento. Né? Quando, na realidade, nós tínhamos que estar no ensino médio aprofundando. Sim. Só que isso não acontece. Existe um erro de base muito grande no ensino médio. Né? Isso não é só no Brasil, né? Isso em vários países do mundo. E também não é uma coisa de hoje. Não é de hoje. Agora, nós vamos chegar num momento em que realmente vamos precisar parar, observar e consertar. Sim. Basta observar os índices de aprendizagem que a gente tem nas últimas provas de avaliação, que nós vamos cada vez ter a consciência de que os nossos alunos, estamos recebendo alunos no ensino médio, na graduação superior, com muita deficiência de qualquer coisa, de matemática, de português. Por que o aluno tem dificuldade para aprender física? Porque para ele aprender física, ele tem que entender aquilo que está sendo escrito. Física nada mais é do que a aplicação de fórmula em cima de um texto que foi colocado. Ele não lê, ele não sabe interpretar, ele não tem noção de aritmética básica. Ele não sabe matemática, não sabe interpretar, acabou. Como é que ele faz física? Não faz, não tem como. Você pega hoje um garoto de 3º ano, um aluno de 1º ano de engenharia, ele não sabe função básica. Não sabe. E onde é que está o problema disso? Está lá atrás, está no ensino fundamental. Com certeza. Mas vamos lá, Sérgio Branco. Fala pra gente quais são os cursos técnicos mais procurados. Todos. Informática. Informática, eu sei que informática. Tecnologia, de uma forma geral, foi, e vai continuar sendo. Para sempre. A área de saúde não tem uma enfermeira, um enfermeiro que você forme, um técnico de enfermagem, que não consiga espaço para trabalhar. Existe uma carência muito grande. Existe um segmento que é muito forte, eletrotécnica. E as principais escolas hoje, técnicas, principalmente no Rio de Janeiro, não conseguem, ou quando conseguem, muita deficiência formar uma turma de eletrotécnica. Mas por que isso? Por conta do que nós conversamos inicialmente. A gurizada não foi estimulada para isso. Ele nem sabe o que é isso. Ele não sabe o que é eletrotécnica. Não sabe o que é isso. Falar com o curso de elétrica, talvez ele saiba alguma coisa. Por que a maioria deles optam hoje pela informática? Porque ele acha, é aquilo que eu faço desde sempre. Mexer no computador. Isso, mexer no computador, mexer no celular. Até você pega hoje o teu aluno de escola técnica de informática, ele nem sabe usar o computador, ele sabe usar o celular. Exatamente. 99%. É um absurdo. Você pega hoje um adolescente de 15, 16 anos, ele não sabe usar a ferramenta básica de edição de texto, de uma planilha eletrônica. Como é que esse garoto quer se inserir no mercado? Não é que eu vou mais longe, né? Mas assim, o cara, por opção, não tem computador.
Porque às vezes o cara não tem condição de ter, mas os alunos da gente, por opção, não tem. Em contrapartida, eu tenho um aluno que ele não tem computador, agora ele tem um celular que custa, às vezes, o dobro do preço de um computador. 2, 3 vezes mesmo. O cara tem um iPhone 15, eu não queria usar a marca. Computador, eu não queria falar de marca. Mas é exatamente isso. Então, ele não sabe. E aí as pessoas vêm falar de inteligência artificial, que vai ser... vai transformar... Vai acabar com as vagas de emprego. Gente, não é. Isso tudo são ferramentas. O cara que fala isso não tem a menor noção de mercado. Não sabe nem abrir o Word. Não tem a menor ideia. Exatamente. Não tem. Ele não tem conhecimento de nada. Para você usar qualquer ferramenta, até a inteligência artificial, você tem que saber aquilo que você quer. Sim. Essa molecada, ele tem acesso, se acostumou a ter acesso ao dado. Agora, ele não sabe transformar isso em informação. Então, não adianta. Você pode... É a mesma coisa, você dá um Rolls Royce para quem não sabe dirigir. Dá uma Ferrari, o cara não vai dirigir, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Agora, o mundo é tecnológico. Nós precisamos incentivar, buscar e gerar pessoas com capacidade de poder fazer uso pleno de tudo que a tecnologia pode oferecer em qualquer que sejam as áreas. E aí eu sempre falo isso para todo mundo, que todo mundo deveria fazer informática. Todo mundo deveria fazer técnico em informática, porque fazer tudo. Está em todos os lugares. O cara faz o técnico, vai usar enfermagem, vai usar em qualquer lugar, Sérgio. As pessoas que trabalham com estudos na área de tecnologia, o que vai existir de profissão para os próximos 5, 6 anos? Existem algumas discussões com relação a isso. Agora, muito certo que 2 profissões vão continuar resistindo, que é a área de tecnologia, as suas engenharias, e a área de medicina, intrinsecamente ligados uma com a outra, que a tendência cada vez está interligados em uma interligada com a outra. Concordo com você, não sabe o que vai fazer? Faz informática. Com certeza, não tem o que fazer. Ainda mais se for aluno do professor Alfredo. Aí, por favor, você pode fazer informática lá no CTA, Sérgio Branca é diretor, eu sou coordenador de informática, e a gente está lá, você pode fazer lá. Eu digo que nós fazemos um trabalho sério, tá? Agora, existem várias instituições que trabalham de forma séria, trabalham com uma proposta de formação, de educação. Nós fazemos um trabalho sério. Agora, tem muita gente no mercado que trabalha muito bem. Eu vou dizer que não tem muita gente. Porque tem poucas escolas técnicas de informática, porque é difícil arrumar professor de informática. Tem poucos bons professores de qualquer coisa, principalmente de informática, e principalmente como o senhor professor. Não, aí não. Mas é difícil, realmente é difícil mesmo a gente achar. Tá acabando, pelo menos aqui no Rio, você tem... Você vive me perguntando se tem alguém para indicar, E não tem escasso. E não tem. E de verdade, a gente tem o quê? Tem uma escola que é grandona aqui perto, concorrente, só tem enfermagem estética, não tem informática. Não tem. Eu vejo várias escolas que só tem enfermagem. Informática não tem, só sumiu. Eu tive um professor de informática que ele brincando de ensinar aluno a montar currículo para os alunos dele irem para o mercado, ele montou o dele no LinkedIn, só para mostrar para os alunos. Ele foi chamado para trabalhar com tecnologia e largou a área de educação. Isso acontece. Fez o currículo errado. Pois é. Não, deu certo. Se ele foi mas bom. Por que coloquei isso? É exatamente por conta dessa necessidade de mão de obra. De uma forma geral, nós estamos desestimulando a formação de professores, de qualquer que sejam as áreas. É porque tem esse estigma de que é ruim. Cara, gente, não é ruim. Eu gosto da aula, não gostava, é o que eu até ia falar antes. Eu nunca quis dar aula. O Sérgio que acabou me convencendo a dar aula, até uma hora que eu precisei, eu aceitei dar aula. Eu quis dar aula, e dar aula para mim, quando eu comecei a ver o quanto um professor ganha comparado com as outras funções que tinha na escola, eu falei, gente, mas eu não ganho mal. Por que falam que eu ganho mal? O professor ganha bem. Não estou dizendo que o professor ganha muito bem. Eu estou dizendo que dá para você ser professor e ganhar um dinheiro ok. Sim. E aí, o que eu fiz? A gente não passa fome. Não, com certeza não. Eu comecei a dar aula pro YouTube porque o que acabava... Eu fiz o YouTube por 2 motivos. Primeiro, porque o Guanabara me incentivou a fazer, me encheu meu saco até fazer. E segundo, porque as pessoas me perguntavam as coisas e eu não queria ter que ficar explicando a mesma coisa várias vezes. Eu falei assim, vou gravar um vídeo, vou botar no YouTube, quando o cara falar assim, como é que formata o computador? Assiste meu vídeo, pronto, resolvido o meu problema. Tô dando aula, o cara tem dúvida na minha matéria, ao invés dele ficar com dúvida, meu vídeo tá lá, você assiste. Só que aí, as pessoas falam que eu sou youtuber, mas eu não sou youtuber, eu sou um professor que escolhi dar aula para quem 100% das pessoas querem assistir minha aula. Porque quando eu dou aula no ensino médio, aí às vezes eu tô dando aula e tem um ou outro que não quer dar aula, eu fico triste, tô dando aula pra um cara que não quer nada e tal. No YouTube eu dou aula para 100% de pessoas que querem aprender.
Então, eu não sou um youtuber, eu sou um professor que escolhi meu aluno e escolhi meu conteúdo. A tecnologia permitiu que você conseguisse disponibilizar o seu conhecimento para que ele quisesse buscar. Sim. Então, a tecnologia ela vem para servir, para resolver essa lacuna de espaço. Exatamente. E por isso que eu tô aqui, eu sou professor, não tenho o que fazer. Porque se o cara me assistiu até aqui, ele quer assistir. Sim. E eu quero ensinar para quem quer aprender. E é isso. E eu sou professor, caramba, eu não tô aqui, não sou influenciador. O professor tem um canal no YouTube. E essa é a parada legal. E outra coisa, Sérgio Branco, já falei dos técnicos, a gente já falou quais são os técnicos. O senhor não me disse ainda porque o senhor me colocou para dar aula. Ele enrolou, é verdade, ele enrolou. O senhor chamou meu amigo, que você sabe o nome, para dar aula no meu lugar. Ele saiu porque passou na prova. E depois que o senhor me colocou para dar aula. Eu tava lá, eu lembro, tá? Eu não fui a primeira opção, vamos lá. Olha só, não foi bem assim. Na realidade, você estava trabalhando. Você estava dando aula na escola, entre aspas, substituindo. Surgiu uma oportunidade num projeto que a gente fazia junto a um órgão de governo, não sei o quê. E quem estava com disponibilidade naquele momento era esse nosso ex-aluno. Sim. Aí eu convidei para que ele pudesse participar do projeto. Até porque ele não estava fazendo nada e eu já estava estagiando. Isso, você já estava estagiando. Aí acabou que ele iniciou, não conseguiu dar continuidade, o universo conspirou de forma favorável e você veio. Eu tenho, assim, eu não gosto de falar a palavra certeza, mas eu tenho muita convicção de que nada nessa vida é por acaso. As coisas acontecem no seu momento certo, tenho certeza na sua hora certa. Deu condição dessa pessoa perceber, esse nosso ex-aluno, nosso amigo, perceber que não era aquilo que ele queria e ele foi buscar aquilo que ele queria. E conseguiu, ele passou na prova dele até hoje lá no exército. E você despertou para esse professor maravilhoso que você é. Despertou, porque eu não queria. Eu não queria de verdade. E pior que eu besta, né, Sérgio? Porque eu já dava aula. Porque eu ficava no laboratório, eu só não escrevia no quadro. Isso. Mas eles faziam assim, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Eu monitorava, tomava conta, eu não quero dar aula. Eu falei, você está dando aula. Todos nós somos professores a vida inteira. Até de nós mesmos. Sim, a gente tem que ensinar. A diferença é que a gente é professor dos outros e da gente, né? Dos outros. O que é muito mais difícil. Sim. Porque a tarefa de um professor, você ser professor, te impõe a você ser exemplo. E para você ser exemplo, para você ser modelo, dá um trabalho muito grande. Você não pode fazer nada na rua. Meu filho, 46 anos de sala de aula, na Escola Técnica CTA, eu sou diretor há uns 20 anos. Tenho medo de avançar um sinal, porque em qualquer lugar que você vai, a minha filha, que hoje está com 23 anos, quando ela era novinha, ela ia shopping, ela fala, pai, que coisa chata, onde a gente passa tem alguém te falando, professor, você é reconhecido. Sim. Eu acho isso muito legal. Agora, isso nos obriga a fazer sempre o certo. Sempre. Mas eu vejo gente que às vezes fala... E é bom, hein? Eu também acho que é bom, Sérgio. Mas tem gente que fala pra mim assim, não, nada a ver, professor é a vida pessoal dele, pode fazer o que ele quiser na rua, não pode. Imagina só você ver um professor teu caído de bêbado, vomitando na rua, que ele encheu a cara. Teve um dia que eu tava correndo na Vila Militar com a Aninha, né? Normalmente quando eu corro de short e top. Aí eu fico com calor, aí tipo, colocar uma blusa assim, vai chegar no meio da corrida, eu vou estar tirando, o quê, né? Aí, nesse dia eu saí do trabalho, aí normalmente eu vou com a camisa e no decorrer da corrida eu tiro e depois eu coloco de volta, né? Pra não ficar muito exposta. Aí só que eu tava correndo, eu já tava na correria, eu só cheguei em casa, troquei de roupa e fui encontrar com a Aninha. Cara, quando eu cheguei, a Aninha tava com um batalhão de adolescente. Tudo aluno dele. Eu olhei, eu de short, de top. Não estava indecente. Mas eu fiquei extremamente desconfortável. E não eram meus alunos, mas eu sabia que eram alunos dele. Aí quando eu vi, putz... Caraca, se eu soubesse, eu teria trazido a camisa, colocava ali e tal. Porque eu penso nisso, os meus alunos me vendo dessa forma. Então, é um pouco desconfortável, porque você sai completamente daquele figurino, né, de professor, e o aluno começa a te enxergar de uma outra forma. Tá certo que a gente tem direito de fazer nossas atividades e tudo mais. Acaba que, às vezes, é uma coincidência sem querer. Um aluno vai te ver numa praia, vai te ver numa academia, mas é desconfortável, é uma situação esquisita, é uma coisa que eu não gosto, por exemplo. E é sempre aquilo, professor, você está de chinelo? Eu falei, meu filho, a gente usa chinelo também.
Alfredo está aqui no shopping. Isso. Eu fico, cara, eu vou às vezes. Não, shopping. Alfredo, ele não sai de casa Graças a de Deus. chinelo, nem bermuda, nem regata. Isso nunca vai acontecer. De um aluno ver o Alfredo sem ser de calça jeans, sapato E camisa preta. hoje não veio com a camisa preta. Mas... nem na praia. Mas aí, no caso dele, isso nunca vai acontecer, né? No caso de nós meninas... Mas o problema é que o pessoal tem que entender que se você escolher ser professor, tem que aceitar o que vem junto. Tem Não que tem aceitar. como você não aceitar. Tem que aceitar. Ah, eu vou fazer o que o cara não tem. Não é. Não tem. É uma missão. É uma você tem que missão. aceitar. É diferente. Quem faz por dinheiro, não sei, não vai dar certo. Porque o cara vai fazer só por dinheiro, não vai rolar. Você tem que aceitar. Tudo, né? O que nós falamos no início. Não vai rolar, não. Você tem que aceitar mesmo. Você não vai poder fazer qualquer coisa, você não vai poder estar de qualquer jeito. Cara, é complicado, eu sofri isso desde sempre. Porque eu comecei a dar aula muito cedo, porque o Sérgio me obrigou. Uhum. Então, quais as palavras que eu ouvi na instituição de ensino onde eu trabalhei? Vou mandar esse moleque embora, porque senão ele vai pegar todo mundo e vai me dar problema. O senhor lembra que o senhor tava lá. Eu lembrei dessa fala, eu só não quis falar o nome. E aqui, eu passei muitos problemas, porque eu era novo, né, quando eu comecei a dar aula. E tu lembra que eu dei aula em vários lugares de graça, né, Sérgio? Tu lembra disso? Eu fui na Luiz 13. Eu ia em qualquer lugar. Eu falei isso em algum podcast, o cara falou assim, não é orgulho trabalhar sem receber, é exploração. Não, cara. Eu tava dando aula... Eu tava trabalhando de graça, mas não é de graça. Eu não tava ganhando dinheiro, mas eu tava ganhando experiência. Graças a Deus, meu pai tinha uma condição que não deixava faltar nada. Não tinha dinheiro, mas não deixava faltar nada pra eu poder optar por aprender ao invés de ganhar dinheiro. Que foi o que eu fiz. Porque eu fui em comunidade da aula. Eu fui quantas, Sérgio? Eu nem lembro. Eu fui na Luiz 13, que eu lembro. Você deu aula na Rocinha também, em projeto nosso. Não lembro, mas pode ter sido, é? Deu sim. Caralho, que eu fiz tanta coisa. Eu fiz tanta coisa. E olha só, eu penso que aquela época, talvez até mais prazeroso do que o resultado que você colhia lá, tão significativo ou até mais do que o que você pudesse receber hoje no melhor lugar que te pagasse. Sim. Pelo contexto, né? Porque você ajudou diretamente pessoas que precisavam. Eu aprendia, então... pô. Eu aprendia. Então, assim, não é... Eu queria aprender. Pô. Você lembra nós chegamos na escola, não sei se dá tempo, né? Nós chegamos a ter uma parceria com a IBM Brasil fazer o Hacker Team. Para montagem de... O Hacker Team era um projeto que nós idealizamos com o objetivo de oferecer formação técnica, não é nem técnica, capacitação técnica para jovens oriundos de comunidades mais carentes. E aí, só que isso custa muito dinheiro. Aí fomos buscar quem é que podia bancar isso. Aí conseguimos um convênio com a IBM, com a For Linux. Pode falar mais Pode. Com a For Linux, para que nós pudéssemos ofertar uma formação de 12 meses. A única obrigação que eles nos colocaram nós temos que ter 80% dessa turma de pessoas que realmente precisem de um incentivo, de uma orientação na vida profissional. Então, essa gurizada foi selecionada, passou por uma formação diferenciada, né, de construção de hacker do bem. Né? Na realidade, todo conhecimento de construção de rede, segurança de rede, foi dada para ele de uma forma muito condensada. E a totalidade deles hoje, eu tenho contato com eles, estão no mercado, estão muito bem no mercado. Muito bem mesmo. O que nos dá a certeza que quando as pessoas falam assim, não, a pessoa começou errado, não tem opção de transformar. Tem sim. Tem sim. Dá para fazer. E cabe à sociedade fazer também. É muito fácil falar assim, não, isso cabe ao governo fazer. Não, isso cabe também à sociedade. A gente consegue papel ajudar. do governo, mas é nosso também. Se toda a escola, se toda a instituição, se todo ambiente que recebe pessoas pudesse doar um pouquinho do seu tempo em prol daqueles que necessitam, nós não íamos resolver todas as dificuldades que nós temos hoje, mas que nós conseguiríamos amenizar bastante. Eu tenho essa certeza. Eu sei como é que são os outros lugares, né? Mas eu vou falar a minha experiência. Isso do Hacker Team, a gente não está falando de 2018, a gente está falando de 2005. Por aí. 2006. O CTA já fazia isso lá em 2006, há 30 anos quase. E, é porque eu tava do CTA, né, cara? O CTA me deu todas as oportunidades que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho hoje foi o CTA. Então, teve aula, teve oportunidade de trabalhar lá de graça para aprender, teve oportunidade de me botar para dar aula, eu conheci o Guanabara, eu conheci profissional tudo de lá, eu não fui trabalhar em lugar nenhum sem ser por indicação do CTA.
Foi tudo alguém que veio de lá. Quantos alunos concluintes do ensino médio técnico informático nós colocamos para trabalhar na Rochinet? Sim. E dali eles tiveram uma escola também de formação e foram buscar outros espaços. A gente teve o evento, o curso de Experience. Tava lá no palco, tinham 4 alunos, eram 6. 4 eram alunos do CTA, incluindo eu, né? Era eu e mais 3, que eram alunos do CTA, que estão na Boticário, estão no BTG, tem um monte de lugar e falam de lá. Então, assim, eu sei como é que é, porque eu trabalho em vários lugares técnicos, mas eu posso garantir que o CTA é excelente, porque eu tô aqui. E foi tudo graças ao CTA. Pode não ter sido assim. O dono do CTA, Delmo, que fez, né? Mas tudo que ele construiu foi o que me ajudou até hoje. Porque, assim, se eu não tivesse no CTA, eu não teria conhecido você. Se eu não tivesse no CTA, eu não teria conhecido o Guanabara. Não teria conhecido as pessoas que estão lá. Que todas essas pessoas do CTA, lógico que é evidente que eu tive que fazer um trabalho ok. Eu não sou um lixo. Se eu fosse um lixo, eu não teria feito nada, né? Mas eu fiz o meu trabalho certinho e eu colhi frutos por conta do lugar onde eu estava estudando. E não tenho o que fazer. Eu não sei se outros lugares são assim. Eu acompanho os lugares e eu acho que não são, tá? Mas pode ser que seja, eu que não vi. Mas eu tive todo o apoio dos profissionais, professores, quem estava lá para me ajudar a chegar até hoje. Tem até hoje, né? Tanto que o CTA é um dos patrocinadores aqui da gente. Aí, se eu não fosse a Escola Técnica do CTA, eu não teria conhecido uma pessoa maravilhosa, um profissional maravilhoso, que é como você. Pô, aí não é. Tem um monte lá, pô. Então a gente acaba que a escola técnica ajuda. Se você fez o técnico e você não gostou, pode ser que o lugar que você fez é ruim. Mas quem se propõe a fazer direito, não tem como dar errado. Se o aluno se propõe a estudar e se a escola se propõe a ajudar, não tem como. E a gente está ajudando. O que você fez comigo, eu fiz com o Paulinho, eu fiz com a Isa, estou fazendo agora com a Luísa. E a gente está... Vários outros alunos que eu ajudei, os caras a ingressar no mercado de trabalho, seja professor e tal, se fez comigo, eu estou fazendo com as pessoas para ajudar. Pô. Parabéns pelo trabalho que você fez com o Paulinho. Né? Salvei essa alma perdida. Me tirou das ruas. Só errou porque não conhecia ele antes para ter feito escola técnica com ele. Exatamente. Eu conheci ele fazendo a escola técnica, né? Ele fez em outro lugar. Que a gente não precisa citar o nome? Que não precisa, é uma mancha. Então a gente fez. Sérgio, tu lembra de alguma coisa que eu fiz lá na época? Que eu te perguntei, tu lembra? Tu lembra de minhas? Eu quero saber dos podres. Eu quero saber dos podres. Que eu fiz? Besteira. E tinha namoradinha? Não tinha. Não tinha. Não precisa perguntar pra ele. Eu posso dizer. Não tinha. O Alfredo, ele era roqueiro, né? Então ele gostava de... Ele gostava de trabalhar. Ele gostava de trabalhar. Ele trabalhava, Até hoje ele gosta de trabalhar. Eu também, eu gosto de trabalhar. Ele se empenhava. Ele não fazia... O Alfredo não matava aula. O Alfredo... Matava o ping-pong no final do ano só. Mas aí, o Alfredo não se envolvia com besteira na escola. Tá vendo, filha do meu futuro? Do nosso futuro? Papai, ó, era bonzinho. Normalmente, quem é assim, quando tem filho, vem uma peste. Não, tá repetindo. Não, criança vai ser... Eu tive 4, hein? Eu posso falar que cadê? Não, olha. É porque eu tive a namorada. Hoje em dia ela não tem... Então, você falou pra mim que não tinha namoradinha. Não foi uma ficante. Então, mesmo na época, Vanessa, não tinha namoradinha, não. Só uma menina que eu ficava e nada demais. Eu sou testemunha. Ele sempre foi um menino sério. Quietinho, né? Não que eu não quisesse. É que as meninas não queriam. Estraga o momento, cara. Ele tava te defendendo. Não era, não. Eu até queria, Sérgio, mas eu era besta. Tinha umas 3 meninas na minha sala que eu achava bonitinha. Mas ele sempre foi besta. Quando a gente começou a conversar, eu não sabia se ele queria ser meu amigo ou se ele queria ficar comigo. Eu não sabia. Não, mas olha só, o Alfredo sempre foi... ele sempre foi conhecedor daquilo que ele sabia. Então, isso passava para a gurizada que ele era nerd. Né? Aí, como ele era nerd, e ele era muito ligado a gente na escola, aí acaba que... Não ficava com o aluno, ficava com os funcionários. Isso, não ficava com funcionário. Ele ficava... Com ninguém, Vanessa. Ele era... Não, ficava de conversando, muito próximo. Ficava com funcionário. E também tinha um receio dele saber das besteiras e ele passar para a escola. Entendi. A ligação dele era sempre muito consciente, muito graças a Deus. Sim. Tenho certeza que a senhora escolheu o marido perfeito. Obrigada. Então eu nem fiz muita coisa. Tu não vai lembrar. Tu lembra que eu discuti com 2 professoras lá na época? Uma de história, a Ana Luísa. Não era a Ana Luísa, não. História era a Luísa. Era a Luísa de história. A Ana Luísa nunca discutiu. Não
normal. Nunca discuti com a Ana Luísa, não. Foi com a Luísa de História. Que eu discuti com ela uma vez e que eu discuti também com a de Química. Que aí tu também não vai lembrar. Paulinho, a gente descobriu que quando ele discute com a pessoa... ele é enfático. Menino, ó, teve um podcast aqui que teve... 20 minutos do Alfredo falando assim, eu posso falar? Não foi nada. Foi. Eu fiquei assim, ó. Teve algum momento, assim, que marcou a sua trajetória, que você se sentiu maravilhoso? Assim, alguma coisa pode ser na educação ou não, que você se sentiu maravilhoso, ou por ter ajudado alguém. Um momento impactante na sua vida profissional. Eu ia falar que tem vários, porque deve Vanessa, ter, né? olha só. Não, tem vários, mas aí você pode colocar alguns. Tanto tempo trabalhando com educação, tanto tempo trabalhando com tecnologia, vários são os momentos, né? Eu acredito que transformar vidas é um prazer muito legal. Então, qualquer coisa que fale de ruim, né, da profissão de professor, ele é pequeno quando nós pensamos do papel que nós somos na sociedade, e é muito pequeno quando a gente percebe. Eu tenho a felicidade até hoje, dia do professor, Natal, aniversário. Eu tenho ex-alunos meus que moram fora do Brasil e eles me ligam nessa época para falar, professor, olha, parabéns, obrigado. Eles mandam mensagem, estou aqui hoje por conta do trabalho que foi feito, que vocês ajudaram, que vocês fizeram. Eu sempre desconstruo isso, né? Eu penso que não, né? Eu acredito que a nossa função é ser um facilitador do processo, é ser um incentivador, mas é muito prazeroso você saber que você serviu de veículo para alguém, né, construir alguma coisa na sua vida. Se existe alguma satisfação da função de você ser professor, da profissão de você ser professor, é exatamente você saber de que você serviu para alguém. Servir para os seus filhos é uma obrigação que você tem, que decisão sua de fazer. Sim. Agora, você servir para aquilo que eu chamo que são os filhos emprestados pela vida, né? Quem a gente adquire na área da educação, é uma coisa muito prazerosa. Né? Vale a pena e nos dá, né, uma felicidade muito grande. Tá? Você ajudar a moldar a pessoa, né? Ajudar a tornar um profissional. Construir caráter, construir pessoas, ajudar nessa construção é algo que não tem preço. Também. Por isso que eu ia falar, não tem. Para professor que é difícil ter alguma parada assim marcante. E a última coisa 3 pessoas que o senhor indicaria para participar do podcast. Olha, eu convidaria um amigo meu também da área de educação, que para mim é uma referência. Ele é professor de engenharia, assim como eu, mas ele é aquele professor que você chegar para ele, olha, eu preciso de alguém para dar aula de matemática. Aí você dá isso assim, né? Ele chegou para você na sala dos professores, você dá o pilô apagador, ele entra em sala e ele dá a aula de matemática. Você fala assim, eu quero que você dê aula de sociologia. Ele vai te dar aula de sociologia. Caramba. Eu quero que você dê aula de economia. Quero te dar aula de política. E você vai sair daquela sala de aula acreditando que você teve aula com um especialista naquele assunto. É uma pessoa de coração muito grande, uma bondade muito grande. Um grande irmão que a vida me deu, que se chama Gerson Seabra. Eu já imaginei que fosse falar dele. Se vocês acharem que vale a pena, é um homem que tem muitos anos, até mais anos de vida na área de educação do que eu. Foi reitor de instituição de ensino superior, foi professor da instituição de ensino superior que eu coordenei engenharia aqui na Zona Oeste, e eu acredito que ele vai agregar muito para falar de educação, até porque é um apaixonado também por educação. Tá 200 assim anos, é apaixonado. E quem mais? Mais 2. Tem mais 2? Pode não ter. Não precisa ter, não. Nesse momento, eu aconselharia o Seabra, né? Falar assim, se você falar referência na educação, para mim é Gerson Seabra. Depois até eu penso em mais alguma pessoa que com certeza a gente, ao longo aí dessa vida,
Cata uns alunos aí pra gente trazer. Ex-aluno, com Ex-aluno, certeza. um monte. Ex-aluno, vários. Trazer uns ex-alunos da minha época pra gente conversar. Isso, até pra ver se eles falam mal da gente. Exatamente. Sentido, né? Pô, é verdade, vou Pegar procurar os ex-alunos. projetos Tá. que vocês Tem. faziam. Eu tô num grupo que tem alguns que eram da época, o Biscoito, Eu tenho a vários. Rúbia. Tem O pessoal tá no vários. grupo lá. Vou falar Tem com eles, vários. ver se eles vêm. Tá, tem até um que virou empreendedor, segmento de beleza. Quem? Aham. Legal. Ah, legal, vai ser Tem um que apareceu agora. Chacabum, você lembra do Chacabum? Lembra do Tchacabum? Pô, o Tchacabum ainda trabalha. Caraca, Chacabum. Tchacabum. Chacabum que me achou. É mesmo. É. Tchacabum é que ele dançava. É. E... Rafael é o nome dele. Isso, e tem um agora que apareceu no Shark Tank, na 8ª temporada. O Gabriel... esqueci o nome dele. Que ele tá com um bagulho de quentinha. Ele fala no nosso lá. Ele tá fazendo quentinha... Caraca, Fit. não é, Congelada? não é fit, mas é uma quentinha de alto desempenho para os times de futebol. Bacana. Gabriel Capella, eu acho. Gabriel Capella, claro que eu lembro dele. Lembra que é um meio lourinho assim? Então, Gabriel Capella. Doido, É. muito maluco. Ele tá aparecendo no Shark Tank agora. Que bacana. Pra pedir investimento, não investiram, mas divulgaram ele. Me passa o WhatsApp dele, quero falar Eu não com aquela tenho. peste. Ele apareceu no programa da Sony. Eu vou catar os moleques, né? Eu vou catar né? Os já meio senhores da época, né? Não. Eu não tenho telefone, eu achei ele no Facebook. Ele já é meu amigo do Facebook há muito tempo. Mas eu não. Ninguém usa mais Facebook dessa nossa época, né? Não. Pelo menos eles é difícil usar. Não então usam. tem lá, mas seria bom que ele tá agora com esse negócio de quentinha, essa quentinha aí, e deve estar com dinheiro agora, que ele apareceu no Shark Tank e deu uma divulgada nele, boa. Recente agora, eu fui lá, cara, com esse moleque. Aí foi lá visitar. Vou localizar. Por favor. E aí, Vanessa, acabou? Acabou. Eu tô Satisfazida? tranquila. Aham. Satisfazida? Eu achei que eu fosse descobrir algum podre seu, não tem. Não tenho descobrir nada. Que bom, Em né? nome da Escola Tech CTA, agradeço a oportunidade, não só de estar aqui, mas de conversar com vocês, né? Sim. 2 profissionais, 2 jovens especiais que eu tive a oportunidade de conviver muito, você, professor Alfredo, né? E essa bela menina, essa bela professora. Vanessa. Lembrei de uma coisa. A gente nem falou da Spotec, né, Sérgio? A Spotec foi um momento muito significativo, muito importante no estado do Rio de Janeiro, que aconteceu no passado, né, onde, na época, uma instituição de ensino pública, O Cefet. o Cefet, ele patrocinava, ele incentivava, né, o termo patrocinar não é bem a forma mais correta, mas ele incentivava o desenvolvimento de tecnologia dentro dele, Cefet, e buscava as escolas técnicas públicas e particulares que quisessem se inserir também nesse laboratório de produção de tecnologia, para que anualmente cada escola pudesse se reunir num evento que eles chamavam de Spotec, né, no campus Cefet, no Maracanã, onde as principais escolas apresentavam, através de seus alunos, projetos na área de tecnologia. E o mais legal disso é que muitas daquelas ideias que na época as pessoas achavam de maluco, virou projeto e está hoje no mercado. A maioria, Sérgio, está no mercado hoje vendendo. Virou produto. Nossa, legal. Alguns, os alunos até ganharam dinheiro, e outros, somente a empresa percebeu que a ideia era legal e saiu desenvolvendo. Sim. E tem histórias de Spotec que isso aí daria um outro. Exatamente. E eu participei da Spotec no 3º ano, eu ganhei segundo lugar? Foi segundo lugar. Segundo. Nossa escola, durante as 9 edições da Spotec que nós participamos, nós ganhamos primeiro, segundo e 3º lugar em várias áreas. Sim. Eu não pode nem dizer que é propaganda enganosa, porque eu ganhei. Eu tenho lá. E eu mandei, quando eu fui fazer o mestrado, eu mandei e-mail para o Cefet, e eles me mandaram um certificado de que eu participei e ganhei. É prova de título. Há 4, 5 anos. É prova de título, as pessoas não sabem. É prova de título. Eu tenho lá. Legal. Eu fiz isso em 2003. Em 2017 eu mandei e-mail, eles me mandaram um certificado. Olha, você realmente participou, tá aqui, então conta lá, é prova de título mesmo. É uma pena que isso tenha sido descontinuado, que isso não exista mais, ou se existe ainda, não tem a divulgação e não tem o envolvimento que tinha no passado, porque nós reuníamos adolescentes para pensar e desenvolver projetos. Imagina lá aquele prédio
da FRJ, onde tem a prova do VAGS, era um prédio daquele com todas as escolas do Rio de Janeiro, legal. técnica, pô. Legal. Com tudo, tipo a tua feira cultural lá do Trinity, Sim. só que ao invés de ser a escola só, eram todas as técnicas. Maneiro. Legal. Todas. O CTA tava lá sempre. Pô, uma vez que eu fui, eu queria 4 não, sempre era 3, 4 estandes, né, Sérgio? Nós ficávamos, nós entrávamos forte porque a escola é muito forte, né? Tinha uma quantidade de aluno muito grande. Lembra, quando eu fui, a gente botou um carro lá dentro, né? A gente botou um Nós Palio. fomos a primeira escola a botar um carro dentro de um estande com um projeto na época, isso... 2003. 2003, já permitia que você pudesse, à distância, bloquear aquele carro para não ser ligado. Nossa, legal. O que os carros usam agora tem 7, 10 anos, Segredo. o CTA fez lá em 2003. Pô. Nossa. Os alunos fizeram. Eu li, cara, eu esqueci o nome do menino, que era um bonitão, fortinho, de cabelinho. Diego. Isso aí, o Diego. Que fez Diego e Jean. Eram dois. Isso, o Diego e Jean. Que era um bonitão e um nerdzão. Cada vez que nós tínhamos a arrumação era sempre na quarta-feira, na parte da tarde, que a discoteca era aberta, era na terça-feira que a discoteca era aberta ao público, era quarta, quinta e sexta. Aí na terça-feira, quando nós íamos para lá fazer a arrumação, o professor André, que era o responsável por isso do Cefet, um cara só de história, um talento, ele sempre falava, caramba, o que vocês vão trazer esse ano diferente desse ano? Que nós... a primeira vez que nós participamos da Expotec, não sei se dá tempo de falar, Dá. Um garoto que, inclusive, hoje, não sei se você lembra, se foi da sua época, ele hoje trabalha na Austrália. Deixa eu lembrar, o Danilo Bertolini. Danilo Bertolini. Eu sei quem é. O Danilo, com mais 3 garotos, foi Danilo, foi Leandro. Eu não gosto de falar nome porque eu posso estar deixando de citar alguns. Eu lembro do Danilo e do Leandro porque eu conhecia eles, né? Porque eu fazia estágio. O Flávio. Eles desenvolveram na época... O Flávio parou de trabalhar. Ele namorava até com a Ana Carolina na época, e depois cada um foi pro seu lado, eu lembro. Aí, na época, eles desenvolveram um aplicativo que rodava, que você colocava para funcionar no computador da sua casa, que você conseguia. Era possível você monitorar a sua casa à distância. Gente, nós estamos falando de uma solução em 2003. Caramba. Hoje você... Fácil. Fácil. Né? Agora, na época, isso aí foi... Né, eu lembro. Eu estava lá. Uma grande sacada. Grande sacada. Nós ganhamos o primeiro lugar nisso. Sim, eu lembro. Na área de telemática. Legal. Aliás, telemática, o CTA ganhou sempre. Ele entrou na área telemática, ele sempre ganhou o primeiro lugar. Nessa Projetec, dessa Expotec que eu fui, eu conheci Metallica, a música Master of Puppets. E aí cabe o destaque, né? Vale a ressalva que no dia de arrumação dos projetos, eles iam para lá cedo e ficavam arrumando o dia todo. E quando dos intervalos, que era a hora dos lanches, que as escolas técnicas particulares pagavam lanche para os seus alunos. Minha felicidade era pagar lanche. Né? Almoçar de graça com o Sérgio pagando. E aí, a gurizada... pode falar as outras marcas? Pode. A gurizada do CTA, junto com a gurizada da ETERG, né? Junto com a gurizada da Resende, Lemos de Castro... o Akigawa, né? Do meu amigo Márcio, na época... Eles trocavam tecnologia, os meninos com as meninas. Era isso mesmo. Meu Deus. Caraca, era bom. O ruim é que eu não pegava ninguém. Mas pegou. E aí o que eu acho legal é que, na hora de defender o seu projeto, todos eles, cada um estava nos seus estandes. Sim. Agora, passou aquilo, até porque, enquanto eles estavam arrumando ou fazendo evento, nós, diretores, nós sentávamos numa mesa lá atrás e ficávamos conversando, tomando uísque e fumando charuto. Que isso? E a gurizada lá trabalhando. Aí, de vez em quando, a gente ia lá, via como é que estava a coisa, controlava a molecada. Caraca, era muito bom. E conseguimos fazer isso, inclusive, com a participação e ajuda do Cefet RJ. Tem que colocar que sempre abriu espaço para que nós pudéssemos incentivar, como eu falei anteriormente, o desenvolvimento e aculturamento de tecnologia em nosso estado. É uma pena não continuar, porque seria muito bom hoje em dia para manter o técnico funcionando. Era um evento gigante, pô, era muito bom.
as pessoas precisam se conscientizar, as pessoas que falam, nós gestores, né? Não existe concorrente, cada um está dentro do seu espaço, desenvolvendo o seu trabalho. Eu acredito que nós precisamos sim nos unir para nos ajudar naquilo que nós não fazemos bem, porque o que o meu amigo que trabalha em outra instituição faz e que ele acertou, eu posso copiar e eu posso trocar ensinamentos com ele para que nós todos possamos aprender. A gente dá aula há muito tempo, mas a certeza que nós temos é que nós estamos sempre aprendendo. Sim, isso aí. Mas agora eu tô satisfeito, ele falou da Spotec, que é uma parada que, a Spotec foi muito bom, e a gente ganhava sempre, o CTA sempre foi muito bom, maravilhoso a Spotec. Agora acabou, Vanessa. Você lembrou. Agora acabou. Muito obrigada, Sérgio, pela sua presença. Eu que agradeço o privilégio, a oportunidade. Muito obrigado, Sérgio Branco, por ter vindo aí, separado um tempinho para vir gravar esse negócio. Bom, você tinha que vir, porque eu só tô aqui por sua causa do Guanabara. Os dois têm a ver com o CTA. Eu estou te devendo essa visita há muito tempo, tá? Estou de recesso na faculdade, aí eu fico envolvido somente com a escola, aí conseguimos acomodar e nada é por acaso, aconteceu nesse final de ano, nesse momento certo, ímpar aí da nossa vida. Exatamente. Semana ímpar na vida de alguém. Isso. Até porque... sexta-feira teremos o enlace, né? Do casamento de vocês dois, que vai ser, com certeza, com cobertura total. Então, muito obrigado a todos vocês. Já agradecendo o Sérgio, você também. Obrigado a todo mundo que assistiu agora até o final. Deixa aqui no final, nos comentários, se você quer que a Spotec volte, que a gente vai chegar até o Cefet para a Spotec voltar, porque é um evento maravilhoso. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Segue a gente nas redes sociais, isso. Né? CTA, no CTA do Sérgio, na rede social do CTA também, que é um parceiro patrocinador da gente. Até o próximo vídeo. Beijos de luz. Beijo.